Olá, eu sou a professora Larissa Bombardi, do Departamento de Geografia da USP, e esse é nosso programa Agro e Tóxico. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Defensor Público do Estado de São Paulo, Dr. Marcelo Novaes. Obrigada, Marcelo, por topar conversar com a gente. Nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que é a questão das isenções fiscais para agrotóxicos. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil a gente tem isenção fiscal para agrotóxico. O que é isso, doutor Marcelo? O que significa isentar de impostos os agrotóxicos? Minha saudação, Larissa, obrigado pelo convite. Minha saudação também a todos que nos acompanham. Pois bem, é um tema extremamente delicado. E eu fico muito feliz porque iniciou-se um movimento para a discussão de questões estruturais que cercam a questão da utilização do agrotóxico. A sociedade precisa tomar consciência dessas questões estruturais, porque para ter a visão da totalidade, porque senão a gente fica ligando por pontos, reclamando da governança, das falhas da governança, quando não é uma falha de governança, é um projeto de economia que está sendo implantado no nosso país. Pois bem, a carga tributária no nosso país, todo mundo reclama, fala que é elevadíssima. Uhum. Existem estudos indicando que a carga tributária de todos os setores da economia corresponde a 35,07% do PIB. Eu vou pedir desculpas porque eu vou falar um monte de porcentagem aqui. Espero não tornar essa entrevista cansativa. Se ficar um pouco cansativa, você já pode brigar comigo. Pode cortar na hora. Mas 35% do PIB nosso é de carga tributária. Qualquer setor econômico, normalmente, é 35%. O setor de agrotóxicos tem um mercado estimado em 10 bilhões de dólares. Esses dados... Esses 10 bilhões de dólares... De venda ano. Venda anual no Brasil. No Brasil. Que faz com que o Brasil seja o maior mercado consumidor do mundo, em termos de valores absolutos. Esse valor varia de ano para ano, também com taxa de dólar, se teve o estoque no ano anterior, se não teve estoque. Na safra 2018-2019, uma consultoria apontou 11 bilhões e meio de dólares, 9 bilhões no ano anterior, ou seja, mais uma média de 10 bilhões de dólares de venda. E a tributação desse setor corresponde a 5% do total das vendas. Ou seja, a carga tributária no nosso país é de 35% e desse setor é de 5%. Basicamente, 3% desse valor, 300 milhões de dólares de ICMS, que eles arrecadam. E quais são os impostos que envolvem os agrotóxicos? Sim, tenho que esclarecer isso para dar o todo. Mas eles arrecadam 300 milhões de dólares, basicamente, de ICMS e 200 milhões de dólares de imposto de importação. A importação varia muito. Tem ano que se importa 5 bilhões, tem ano que se importa 2. Eu estou colocando 2% de imposto de importação. Esses dois impostos, esses dois tributos, ICMS e importação, têm alíquotas reduzidíssimas. Tanto que o ICMS, a alíquota cheia de ICMS 18%, eu estou falando em 3% de arrecadação potencial. Com relação ao PIS/COFINS, que é uma alíquota quase de 10%, eles são desonerados do pagamento do PIS/COFINS. Então... Isentos de PIS/COFINS. E também não pagam IPI. O que é IPI? Que é um imposto sobre produtos industrializados. Isso corresponde a uma desoneração de basicamente de 30% de todo o mercado. Eu estou falando de 10 bilhões de dólares, 30%, estou falando de 3 bilhões de dólares ano de desoneração de tributos. É um valor considerável. A indústria farmacêutica paga 34%. O agrotóxico deveria pagar 35%, está na média do país. Paga-se 5%, ou pelo menos declara-se o pagamento de 5%. Eu vou esclarecer que eu acho que não, a gente não chega efetivamente a entrar como dinheiro no nosso tesouro, no Tesouro Nacional, ou nas secretarias de Fazenda do Estado,
e fica uma desoneração de 30% do valor de mercado correspondente a 3 bilhões. Ok, então deixa eu tentar entender. Em termos numéricos, qual foi ou qual tem sido mais ou menos a média que o Brasil abre mão, em termos de valores, anualmente, ao dar incentivos fiscais aos agrotóxicos? 3 bilhões de dólares ano. 3 bilhões de dólares ano. O que é isso, Marcelo? Isso é pouco, isso é muito? Enfim, tem algo que a gente possa comparar para saber, para que as pessoas saibam o que são 3 bilhões de dólares? Se considerarmos o câmbio a 4 e um mercado de 10, estou falando de 12 bilhões de reais ano. É muito dinheiro, um dinheiro considerável. Mas não é isso, esse não é o problema. Eu estou falando de tributação indireta. O tributo indireto, quem paga, quem arca com o tributo indireto, normalmente é o consumidor, porque ele incide numa etapa da cadeia produtiva e vai terminar no consumidor. Vamos pensar num maço de cigarro de 10 reais. Se aumentar a tributação, se dobrar a tributação, chegar a 20 reais, quem vai arcar com esse tributo é quem vai comprar um maço de cigarro na padaria. Todos esses tributos são indiretos, ou seja, todos eles seriam repassados ao consumidor, que seria repassados ao produtor e posteriormente ao consumidor. A possibilidade de se fazer uma tributação verde por intermédio da utilização da tributação indireta, eu entendo como sendo extremamente relativa. O que é tributação verde? A tributação verde é poluiu, pagou, por meio de tributos. Arcar com o custo socioambiental da atividade. É extremamente reduzido. Por quê? Primeiro, porque ele é repassado ao consumidor final. Segundo ponto, nós temos um mercado altamente oligopolizado do setor de agrotóxicos, oligopolizado não só do ponto de vista horizontal, no setor de agrotóxicos, como também no vertical, na questão das sementes. São 4, 5 empresas que dominam 70% do mercado e mais do que isso, dizem até que chegam a dominar 98% do mercado porque eles dominam processos da fabricação e do controle das matérias-primas que serão utilizadas na síntese desses produtos. Ou seja, o poder de manipulação de preços desse oligopólio é imenso. Ou seja, eles poderiam reduzir o preço de um produto para desovar ou para atender o interesse comercial de uma nova linha de produtos mais tóxicos. Veja, o que se discute com a questão da desoneração é a possibilidade de você onerar, de você tributar mais severamente o produto mais tóxico e desonerar o menos tóxico para influenciar o consumo desses produtos. O que eu estou dizendo é a possibilidade de você fazer isso por intermédio dessa tributação indireta, ou seja, IPI, ICMS, Imposto de Importação e PIS/COFINS, é extremamente relativo, é relativizado por quê? Porque eles são repassados pelo consumo, nós temos um oligopólio e mais do que isso, busca-se em tese a tributação mais pesada nos mais tóxicos. A Anvisa passou a adotar novos procedimentos para reclassificação e de 790 produtos que eram altamente tóxicos, 65% passaram a ser pouco tóxicos. Isso foi em 2019, eu acho que até 2021 eles vão recomendar a utilização em suco de laranja na merenda escolar, se continuar se a carruagem continuar andando nesse ritmo. Ou seja, o poder de manipulação de você trocar a classificação toxicológica derruba a possibilidade de você também fazer essa tributação verde. Por quê? Porque você quer tributar mais o mais tóxico. Ele deixa de ser tóxico e passa a ser, daqui a pouco, recomendado para deixar a pessoa mais inteligente e mais bonita. Se você me permite, posso dar um exemplo?
O glifosato no Brasil é classificado como pouco tóxico. É algo grave, porque, como eu mesma já trouxe várias vezes essa questão do glifosato nesse programa, o glifosato foi considerado pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 como potencialmente carcinogênico para seres humanos. Então, é desse tipo de substância que a gente está conversando aqui. Sim, e passa a ser pouco tóxico. Interessante ter levantado a questão do glifosato. Se nós analisarmos a bula do glifosato, nós vamos ler 25% do princípio ativo, 25% de equivalente ao princípio ativo e 50% de outros ingredientes. Num país onde morre uma pessoa a cada 2 dias e meio, segundo o levantamento do seu Atlas, feito com base nos dados do Ministério da Saúde, é absolutamente impossível que nós não tenhamos informação sobre a composição química de um produto extremamente tóxico. E mais do que isso, nós vivemos um apagão de informação. Existe uma assimetria total no campo da informação. É uma guerra de narrativas e nessa narrativa eles não nos dão um script. Eles têm um script. O outro lado, o setor econômico, o setor público tem um script. Nós não temos o script. Nós não temos o script de um herbicida mais utilizado no Brasil. Só em 2019, o Brasil importou $500 bilhão no princípio ativo glifosato. E nós não temos ainda sequer os números da comercialização dos produtos finais de todos os agrotóxicos no nosso país. Há um relatório do BNDES indicando que o produto mais utilizado no Brasil, em termos de valores, não é o glifosato e tampouco o 2,4-D. É o timiotexan, que é um neonicotinoide. O Brasil importou sobre a rubrica outros inseticidas, dentre os quais os neonicotinoides, $1 bilhão no ano de 2019. Ou seja, esses dados de comercialização efetiva desses produtos que são utilizados nas culturas, nós não temos, o que dificultaria ainda a fiscalização dessa tributação verde. Mas agora, há mais ainda, Larissa. Gostaria que fosse só isso. Eu falei de uma desoneração próxima de 30%, de $3 bilhões, com câmbio a 4 seriam 12 bilhões. Desses 12 bilhões, vamos imaginar 12 bilhões, voltemos para o dólar, porque glifosato é commodity, estamos falando de commodity. Vamos usar os valores que eles utilizam, vamos tentar usar a linguagem do mercado, de $3 bilhões. Desses $3 bilhões, $1,5 bilhão, ou seja, metade, se transformaria em crédito para as empresas comerciais exportadoras. Em razão da desoneração... Exportadoras de? Das tradings. Tá, das commodities. Das tradings, que vendem commodities no exterior. Existe uma regra, um princípio no nosso ordenamento jurídico. Commodity, quando a gente está conversando sobre commodity, estamos falando de grãos, de soja, de milho, de açúcar, é disso que nós estamos falando? Sim. E não só de commodities, também de produtos agropecuários que não se enquadram como commodity. O etanol não é commodity, mas é exportado. Mas desses produtos de origem agropecuária que são exportados. Pois bem, metade disso vira crédito. Acho que essa é fundamental, isso que você está levantando, Marcelo. Para as empresas. Quer dizer, então o Estado, ao desonerar, ou seja, ao permitir isenção fiscal para essas substâncias, de alguma forma ele está subsidiando esse outro ramo de empresas, não é isso? Que comercializa esses produtos. Ele está incentivando o modelo agroexportador, agrominério exportador. Reprimarização total da nossa economia. A Lei Candir, eu sou funcionário público estadual, eu tive agora a notícia da reforma da Previdência do Estado. Sem entrar no mérito, se não precisava ser feita, obviamente fui atingido, mas sem entrar no mérito. As autoridades apontavam como objetivo da reforma uma economia de 30 bilhões nos próximos 10 anos.
Foi o que foi divulgado pela imprensa, eu vi discursos de lideranças do governo do Estado de São Paulo. 30 bilhões. O Estado de São Paulo, somente com a desoneração fiscal da Lei Candir, e aí o termo correto seria isenção fiscal da Lei Candir, deixou de arrecadar 25 bilhões de reais no ano de 2015, como incentivo a esse modelo exportador. Hoje, isso em 2015, hoje em 2019 chega a 30 bilhões. Ou seja, aí o déficit da Previdência projetado para os próximos 10 anos corresponde a um ano de isenção fiscal dada aos nossos usineiros e aos exportadores de bens agrícolas de agropecuários no estado de São Paulo. Isso é um assinte. Com 30 bilhões você resolveria o problema de saneamento no estado de São Paulo, a questão de água. Nós temos uma cidade como Guarulhos, com 2 milhões de habitantes, onde não há tratamento de esgoto, onde os resíduos são lançados nos afluentes do Rio Tietê. Com 30 bilhões de reais você minimiza substancialmente o problema da mobilidade urbana. Veja, eu estou falando em um ano. Se você tiver 4 anos de mandato, gente, são 120 bilhões. Isso acontece em São Paulo, acontece no Rio Grande do Sul, onde eles não têm dinheiro para pagar o piso piso de professor. Acontece no Mato Grosso, onde eles não têm estrada para escoar a produção. Acontece em Minas, que está em situação de calamidade financeira, inclusive com a exportação. Lá o problema é acentuado, porque eles exportam também commodities minerais. Ou seja, isso eu falei da Lei Candir. Que é um tributo, que é uma isenção de ICMS com tributo estadual. No campo federal, isso se agudiza. Isso se agudiza, Larissa. É um quadro extremamente complicado. No campo federal, no ano de 2017, salvo engano, 2018, o Brasil exportou 96 bilhões de dólares em produtos agropecuários. 96 bilhões de dólares. E arrecadou, e aqui eu abro um parênteses, eu espero que esse programa vá ao ar depois das 22, ou pelo menos que se retirem as crianças da sala agora, e arrecadou R$ 5.803,65 de imposto de exportação. Você pode repetir esses números, que eu acho que eles são muito 96 impactantes. Bilhões de dólares. Foi o que? Exportou de commodities agrícolas e arrecadou R$ 5.803,65. A Argentina cobra 30% de imposto de exportação do complexo soja. R$ 5 mil deve ser o que a Suazilândia arrecadou com a exportação de orquídea albina. Isso é uma brincadeira, isso é uma piada de... Estou dando risada, mas... Não há dinheiro, a gente não pode discutir escola com partido, escola sem partido, não há dinheiro para ter escola, para ter pagamento de professor, para ter estrada. Ou seja, quando se discute essa questão, e eu acho importante essa você está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, é que ela dá em Sanchas é muito juridiquês, ela dá oportunidade para que nós possamos iniciar a discussão sobre a estrutura que leva à utilização desses agrotóxicos e que são de extrema importância e que coloca na mesa a questão não só da soberania alimentar, a soberania do nosso país. A definição de soberania, um dos requisitos da soberania de qualquer Estado é o poder de tributar. E o Brasil abriu mão da sua soberania porque não tem mais o poder de tributar esses bens que são exportados. Há necessidade de se mudar essa estrutura para evitar o aumento, a expansão da nossa fronteira agrícola na Amazônia. Uma França em boi, 85 milhões de cabeças de gado na Amazônia é legal. Há que se impedir a expansão da fronteira agrícola na área do oeste baiano, do Maranhão, do Piauí, do Tocantins. E isso se faz com uma política... com um mix de políticas, não só com relação à questão do agrotóxico, mas com todo a estrutura que faz a utilização do agrotóxico. Eu defino o agronegócio como um adicto. Você tem que
você tem que buscar as razões que levam à utilização desenfreada desses produtos químicos. E coloca-se na mesa, então, a questão da soberania nacional, coloca-se na mesa a questão da reforma tributária, não a reforma tributária que eles estão postulando, que vai onerar ainda mais a nossa população, mas de uma reforma tributária que busca a tributação de renda desses grandes grupos. No nosso país, existe a privatização do lucro e a socialização do prejuízo. Por exemplo, a revogação da Lei Candir seria um grande avanço na luta contra o agrotóxico, porque você muda contra o modelo exportador. A revogação do regime especial das tradings, que desobriga o pagamento de tributos desde o nascedouro, seria um grande avanço na luta contra os agrotóxicos. A proibição de aquisição de terras por estrangeiros. E também você analisar a questão de outros subsídios que são dados, que são dessas mercês que são dadas ao setor, sem necessariamente a roupa do subsídio tributário. Eu digo do subsídio creditício, Plano Safra, uma montanha de dinheiro, com juros subsidiados pelo Tesouro para aquisição de agrotóxicos. Isso é eficiente você mudar essa política. E a questão dos subsídios financeiros e os subsídios indiretos. O conceito moderno de renúncia fiscal diz respeito não só aos benefícios colocados diretamente a um determinado setor econômico, mas tudo aquilo que está ao seu redor, envolvido. O produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica, abate integralmente nos tributos da renda, inclusive contribuição sobre lucro líquido, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, toda a despesa que tiver com a aquisição de agrotóxico. Ou seja, se ele gastar 100 milhões de reais de agrotóxico, e se ele teve um lucro de 500 milhões, o lucro dele vai ser de 400 milhões, vai ser tributado sobre 400 milhões. Isso equivale a basicamente 20% do mercado. Uma alíquota de 20% seria de 20,22. 20% sobre o mercado de 10 bilhões de reais. Eu estou falando de mais 2 bilhões de reais que você tem que acrescer aquela conta. E mais ainda, essa questão da tributação de renda seria muito mais efetiva, por quê? Porque evita que o aumento do tributo seja repassado ao consumidor final, naquele que vai comprar o bem na feira ou uma outra coisa. E ele foge da questão da desoneração da cadeia da exportação. Seria muito mais efetivo. E além de... só completando agora, enquanto nós estamos conversando aqui, eles devem estar negociando a safra do plantio de novembro e a aquisição de insumos, dentre os quais de agrotóxicos. Veja, um mercado de 10 bilhões. Desse mercado de 10 bilhões, 90% é de venda direta das grandes empresas para os grandes produtores. E aqui um esclarecimento, como você também foi pioneiro em apontar basicamente a utilização do agrotóxico para a cultura. Nós temos 80% com soja, cana, milho, algodão. Se você colocar mais café, citros, borracha, são grandes produtores, médios e grandes produtores. E é uma venda direta dessas grandes empresas para esses produtores. Quando a pessoa vai comprar e está comprando o insumo agora do plantio de novembro, ele emite um título, um título de crédito do agronegócio. Esse título de crédito vai gerar um outro título, que vai gerar um outro título, que vai gerar um outro título. E aí fecha num contrato de hedge, que é de garantia, e aí começam os derivativos. Dos derivativos para lá, eu vou ficar quieto, porque é coisa de... teria que chamar os universitários, porque aí entra no cassino internacional. Mas com relação ao nosso país, eu estimo que a venda do agrotóxico, ele é vendido em troca de sacas da produção. Chama-se barter, escambo. Que tenhamos 5 títulos.
5 títulos de crédito sobre o montante do valor negociado. As grandes empresas, o lucro dessas grandes empresas, que eu falei dessas cinco grandes empresas, eles apontam que o lucro dessas 5 empresas, dessas 5 grandes empresas, é muito maior no financiamento e na venda, nessa venda de via barter, do que da venda direta. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo a sua teoria, o que tem por trás disso que você está falando. Na verdade, a agricultura, ela dá materialidade a toda uma negociação que vai se dando nesse plano do capital fictício, é isso? Sim. A agricultura, ela dá lastro, ela potencializa um nível, digamos, ela dá materialidade para algo que está muito além da agricultura em si, mas que está ligado às esferas do capital, que circula internacionalmente, que muitas vezes não tem lastro físico, não tem esse lastro, é isso que você está dizendo? Sim. Ok. Obrigado. Ser entrevistado por uma professora tem essa Vantagens vantagem. adicionais. Tem vantagens adicionais. Ela consegue colocar nas caixinhas aquele fato que você está colocando. Eu que agradeço. Essa observação sua extremamente pertinente. É isso mesmo. Veja, nós temos 10 bilhões, 5 títulos de crédito, estou falando de 50 bilhões de reais. Aí depois o contrato de hedge. Para você ter uma ideia desse cassino, para cada saca de soja comercializada em Chicago, ou uma saca de café em Londres, você vai ter 10 contratos de hedge, em média. Isso de hedge. Por isso que eu falei, tem que chamar os universitários para discutir o de hedge. Aqui no Brasil, esses contratos, eu falei 5 contratos em média, cédula do produtor rural, aí tem depósito, aí vai para trading, vai para indústria, vai para banco, vai para todo mundo, e todo mundo vai emitindo o seu título. Esses títulos, na sua grande maioria, são isentos de imposto de renda e IOF. E aí é uma montanha de dinheiro que nós... que eu nem me atrevo a calcular. Não me atrevo a calcular. A alíquota de IOF é 0,38. Com relação ao imposto de renda, eu não consigo. Mas tem gente que... sempre que a gente vai... Quando a gente acha que resolveu, sempre vem um complicador. Tem gente que acha... eu já li coisas a respeito, que esse lucro desse imposto auferido nessas transações de barter, e o nome é sugestivo, a tradução significa escambo, é o escambo. Assim como existia do pau-brasil, do espelhinho, é um escambo. Você só vai conseguir descobrir esses lucros analisando os balanços dessas grandes empresas nas suas matrizes. Porque os lucros são remetidos via lei de transferência. E você não consegue visualizar esses lucros no nosso país. Sim, é uma situação, diria, extremamente preocupante, mas eu acho que pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade de discutir questões estruturais. Como ver a questão da tributação do produtor rural, a questão do imposto territorial urbano, que no Brasil, o imposto territorial rural, você... de geografia agrária, você... Ele não é pago efetivamente quando a gente olha os gráficos de arrecadação de imposto territorial rural, ITR, desde que eu cursei minha graduação há mais de 20 anos, o que a gente via era gráficos contrários. Quanto maior o tamanho da propriedade, menor a arrecadação de ITR, né? Claro que o montante ele acompanha o tamanho da propriedade, mas o que efetivamente acontece não é isso. Então, essa arrecadação do imposto territorial rural é algo fundamental e central para a gente pensar e que, digamos assim, ilustra isso que o Marcelo está trazendo. Eu diria que é a ponta do iceberg, ilustra algo que é estruturante. Eu diria que é uma das chagas, né? A questão da estrutura fundiária no Brasil é uma das grandes e talvez a maior, na minha perspectiva, a maior chaga social e que daí dá margem para tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, se hoje eu penso, Marcelo, você me dá licença, se hoje a gente está vivendo isso que o Marcelo está falando, um país que está abrindo mão
não só da soberania alimentar, o que já é gravíssimo, e da segurança alimentar, mas da soberania em si. Digamos que esse modelo é um risco para o país, para ir fechando, Marcelo. Sim. Acho que seria bacana, então, você pontuar o quanto essa desoneração fiscal, esses incentivos fiscais, eles mostram um plano, um projeto, que não é um projeto de nação enquanto atender ao bem comum, sim, mas é o que tem direcionado, digamos, a trajetória do país, a inserção do país nessa economia mundial, que tem um impacto na vida de cada cidadão. Acho que sim, se puder fechar sim, em torno disso. Sim, é só lembrar do ITR, que Ribeirão Preto arrecada mais com taxa de fiscalização de outdoor do que com um imposto territorial rural. E que eu devo pagar, eu como cidadão, eu pago mais imposto de renda do que todo o agronegócio paga de imposto de exportação. E que eu pago mais IPTU do que qualquer grande fundiário nesse país. E que eles têm renda. Se você arrendar 1.000 hectares no estado de São Paulo para cana, você tira 1,5 milhão ano livre de imposto por 1.000 hectares. Para fechar, eu trabalho na área criminal, Larissa. Eu me divirto na área do meio ambiente, na área tributária, mas na minha lida do dia a dia eu cuido de presos, eu cuido de presas, eu cuido de adolescentes infratores. Eu vivencio essa realidade prisional com muita intensidade. Nosso estado tem 44 milhões de pessoas, 22 milhões de pessoas do sexo masculino e 220 mil presos homens de 18 a 50 anos. Dá 1 para 100. Se a gente pegar o mandado de prisão, deve dar 1 para 50. Se você fizer a pirâmide etária, 1 para 20, 1 para 30. Esse é um imposto que nós pagamos. Uhum. Nós escolhemos um modelo de desenvolvimento onde você tem que usar a criminalização para segurar os anseios da sociedade, para administrar essa desigualdade. E que quando a gente pega uma estrada bonita aqui no interiorzão de São Paulo, vê algum aviãozinho passando, vê as chagas da saúde, o problema com os polinizadores, a poluição de água, do ar, do solo, das doenças, nós também vemos a imensa pobreza que existe no nosso país e no nosso estado. Ou seja, essa questão de que o agro... Veja, eu não sou contra o agro, eu só acho que isso tem que ser mudado. A gente temos que mudar esse paradigma. Não dá para você ver aquela montanha, toda aquela riqueza, um processo de concentração com toda a degradação ambiental que isso provoca. É isso. E eu fico extremamente feliz por ter a oportunidade de fazer coro às questões estruturantes que envolvem aí a utilização do agrotóxico. Obrigada, querido. Obrigada por esclarecer de forma numérica e metafórica essa questão das isenções fiscais dos agrotóxicos no Brasil. Obrigada. Eu que agradeço.